Meus queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que alegria então poder adentrar a sua casa através desse vídeo do YouTube, trazendo sempre uma reflexão acerca da Palavra de Deus. Chegamos então hoje ao 16º domingo do tempo comum, nesse dia 23 de julho de 2017. Convido então a você tomar comigo a Palavra de Deus que quer nortear hoje a nossa reflexão em comunhão com toda a igreja. O Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos procuravam o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Donde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam trigo: Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Jesus apresentou-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninho em seus ramos. E contou-lhes ainda mais uma parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falava tudo em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio? Ele respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda a causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados à fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Queridos e amados irmãos, a liturgia desse 16º domingo do tempo comum nos convida a meditarmos sobre a misericórdia de Deus, que quer alcançar todos os nossos irmãos e irmãs, sejam pessoas boas, sejam pessoas más, sejam pessoas de comunidade, sejam pessoas que nem mesmo conhecem a Deus. É essa experiência que a liturgia de hoje quer nos levar a fazer, porque muitas vezes caímos então na tentação de querer então desprezar, ou melhor dizendo, de acolher somente aqueles que professam a mesma fé que nós. E não é dessa forma que devemos agir. A liturgia então nos ensina que Deus é misericórdia, e assim também nós devemos agir para com os outros, para que assim, meus queridos e amados irmãos, Deus possa ser percebido através do testemunho de cada um de nós. E a primeira leitura de hoje do livro da Sabedoria, lá no capítulo 12, nos narra justamente
essa questão. Deus, então, que convida todos a poder fazer parte desse mesmo povo. O livro da sabedoria é um livro escrito, um pouquinho antes da vinda de Cristo, no século I a.C. E o autor desse livro, ele busca, então, descrever as maravilhas que Deus realizou, ou seja, a sabedoria de Deus no decorrer da história da salvação do povo de Israel. E ali, então, ele convida aos judeus que se dispersaram, ou seja, se deixaram levar pela sabedoria humana, que é bem na época dos filósofos. A filosofia está então surgindo, está no auge, e as pessoas estão admiradas com a sabedoria dos homens. E o autor então do livro da sabedoria convida para que os judeus possam de fato reorientar a sua vida para a verdadeira sabedoria, aquela que vem de Deus. E assim também é um convite a todos os pagãos para que venham descobrir e fazer a experiência desse Deus de amor e de misericórdia. E é interessante então esse dualismo, Pessoas que vivem uma fé e pessoas que não vivem fé. E caminhamos constantemente nesse embate. Estamos diante desse impasse constantemente na nossa vida. Seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja no supermercado, seja no banco. Com certeza nós temos essas duas realidades presentes. Mas o que fazer? Desprezar aqueles que não vivem uma fé? Não podemos ser assim. Porque Deus nos ensina o verdadeiro caminho que nós devemos seguir, o caminho do amor, o caminho da misericórdia. É assim, queridos amados irmãos, que nós vamos então oferecer ao irmão a oportunidade de poder reorientar a sua vida para os caminhos do Senhor. Porque muitas vezes, quantos irmãos agem na sua inocência porque acreditam que aquilo seja o caminho certo a seguir. Então, quando alguém anuncia essa palavra com propriedade, ou seja, não somente anuncia, mas vive essa palavra, os irmãos podem ver através do nosso testemunho que eles precisam redirecionar a sua vida, também buscar esse Deus de amor, precisam vir trilhar esses caminhos. Mas não podemos desprezar a nenhum deles, por pior que sejam, segundo os nossos julgamentos. Porque Deus nos convida a enxergar em todas as pessoas a sua imagem e semelhança, a qual cada um de nós fomos criados. E assim então, queridos amados irmãos, nós somos convidados pelo salmista de hoje a louvar e bendizer esse Deus, como o próprio Salmo nos diz: ao Senhor, vós sois bom, clemente e fiel. O Senhor é bom, o Senhor é clemente, o Senhor é fiel. Olha, eu fico imaginando, quando rezo esse salmo, se o Senhor tratasse-nos conforme nossas faltas, o que seríamos de nós? Estaríamos fadados à condenação. Mas não, a sua misericórdia nos leva, então, nos oferece uma nova oportunidade. E essa mesma oportunidade que todos têm direito e que nós somos convidados, então, meu amado e minha amada, a poder agir dessa forma. Porque, como nos diz Paulo na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos, que nós estamos refletindo, nós somos chamados a viver uma vida segundo o Espírito. E uma vida segundo o Espírito é viver uma vida segundo Deus. Então, muitas vezes, diante das nossas angústias e inquietações, nós não sabemos nem mesmo rezar, diz aí a segunda leitura de hoje. Porque não sabemos o que pedir, nem o que pedir. E assim então o Espírito, ele vem em nosso socorro, com gemidos inefáveis. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso, em determinados momentos da nossa vida, quando estamos diante de Jesus, e principalmente quando estamos em adoração, nós então não temos mais o que falar. Falamos tudo. E ali então é o momento de silenciar, deixar que o Espírito fale em nós, e deixar que Deus também fale aos nossos corações. É assim que nós vamos então, ali, deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. É ali que nós vamos ouvir Deus falando, e guiando e norteando os nossos passos, nossos caminhos. É esse o caminho que nós somos chamados, então, meus queridos amados irmãos, a trilhar, tendo, então, uma vida segundo o Espírito.
E o Evangelho de hoje, ele é interessante porque também vem em sintonia com toda a liturgia de hoje. Nós temos então Jesus que continua a falar em parábolas. E de maneira especial hoje, 3 parábolas Jesus narra no Evangelho. Primeiramente, vai nos narrar aí a questão de uma plantação de trigo, em que então um homem mandou plantar. E é interessante porque os empregados, no decorrer, quando foi crescendo essa plantação de trigo, eles percebem o joio que está presente ali. E vão questionar o Senhor: mas o Senhor não plantou somente trigo? Da onde veio o joio? E o Senhor então vai dizer: foi algum inimigo que fez isso. E eles logo querem que arranque. E o Senhor vai dizer: não, pode ser que vocês arranquem o trigo também, e o prejuízo pode ser maior. E ali então ele orienta: deixe crescer, que então quando nós formos colher, ali nós separaremos o joio e queimaremos, e o trigo nós guardaremos em nosso celeiro. E aí, seguindo então, meus queridos amados irmãos, a parábola de hoje, é interessante porque Jesus vai falar também que o reino de Deus, ele é semelhante a uma semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas que quando cresce se torna uma belíssima hortaliça. E nos diz aí o Evangelho, que onde até mesmo as aves vêm então ali procurar abrigo, vêm fazer o seu ninho. Então, o reino de Deus, muitas vezes nós conseguimos enxergar esse reino de Deus. Nós não conseguimos visualizar ele, mas ele está presente no meio de nós. Foi semeado. E é claro que é Deus que cuida, é Deus que aduba, é Deus então que coloca ali a vitamina, o adubo necessário para poder então frutificar esse reino. E quanto a nós, meus queridos amados irmãos, nós ouvimos domingo passado que Jesus é o semeador e nós também somos chamados a ser semeadores. Então precisamos semear e deixar que Deus então faça florir e possa então assim crescer as árvores e para poder dar também seus frutos. E seguindo então aí o Evangelho, Jesus também vai nos falar que o reino dos céus é como um fermento, que uma mulher então coloca ali uma pequena colher e aí logo então cresce a massa. E é interessante, nós que temos a oportunidade de ver, nossas mulheres, a mãe, a avós fazer aí pão, é interessante porque como uma pequena colher então de fermento pode então levedar uma massa toda daquela, fazer crescer os pães da forma que cresce. E assim então o reino de Deus. Quanto a nós, devemos então fazer o pequeno, aquela sementinha que nós devemos então semear dessa palavra no coração de seja quem for, de todos aqueles irmãos que estão à nossa volta, com o Senhor então confiar nos nossos cuidados. Porque esse reino cresce no meio de nós. E nós não conseguimos enxergar, mas ele cresce e está presente no meio de nós. E aí então, Jesus temos aí finalizando o Evangelho, Jesus explicando aos discípulos, ou seja, os discípulos pedem a Jesus que explique a parábola do joio. E Jesus então vai nos dar aí claramente tudo aquilo que quer dizer essa parábola do joio. E é interessante, meus queridos amados irmãos, dizer-nos então que Jesus, ele então está em sintonia com o projeto do Pai. Ele vai nos dizer que todos nós somos semente boas, somos a imagem, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí nós podemos nos questionar, mas da onde veio então o mal no mundo? Uma coisa é certa, o mal não veio de Deus. O mal vem, então, quando nós nos omitimos as nossas atitudes, ou seja, quando nós deixamos de lado o caminho do Senhor e deixamos nos conduzir pela ideologia, a cultura de morte que a sociedade vai nos trazendo, vai nos impondo. Então é preciso reorientar a nossa vida para que assim, queridos amados irmãos, nós possamos então crescer. E no tempo da colheita o Senhor possa nos colher e guardar no seu celeiro, que é o céu. Mas, enquanto os outros nossos irmãos, não devemos então lançá-los ao fogo, devemos oferecer a eles uma nova oportunidade também. Mas para que isso aconteça, repito, é preciso anunciar o amor de Deus, é preciso levar a eles ao encontro pessoal com Jesus, para que eles tenham então assim a sua vida transformada, como foi a história de tantos santos da nossa igreja, como é a história de cada um de nós.
Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos, nesse 16º domingo do tempo comum, buscar, então, abrir o nosso coração para a misericórdia, fazer do nosso coração semelhante ao coração de Jesus, que é manso e humilde, que é amor, que é compaixão, que é misericórdia. Porque somente assim nós estaremos fazendo a diferença nessa sociedade. Somente assim nós viveremos e testemunharemos o nome de Jesus, agindo dessa forma. Do contrário, nós só iremos então dizimar o quê? Violência, intriga, conflitos. E não é esse o caminho. O caminho é inverso. É o perdão, é o amor, é a misericórdia. E que o Espírito Santo de Deus então nos ajude a colocarmos em prática essa palavra, para que assim, essa mesma palavra, encontrando no nosso coração esse solo fecundo, nós possamos então frutificar em boas obras, vivendo uma vida segundo o Espírito. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que tem participado, tem prestigiado esse nosso canal do YouTube. Que Deus então te abençoe grandiosamente e ajude-nos então a divulgar esse canal, para que as pessoas também possam se inscrever. Isso nos ajuda, no canal, a compartilhar os vídeos. E assim nós vamos então semeando o amor, a esperança nos corações de nossos irmãos. Que Deus então te abençoe, você, em todas as suas necessidades, e que você tenha uma semana repleta das bênçãos de Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço a cada um de vocês.